O prefeito fez o vídeo para mostrar que às vezes a Câmara estaria com O que não pode é deitar em cima desse projeto, né? A gente precisava das respostas e o Executivo levou as respostas às 17h30 e estava fechada a pauta. E o projeto está aqui desde 16 de junho, por aí, mês de junho. Para você que acompanha o canal Conversa Fiada, um abraço para você, obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber as notificações toda vez que a gente postar um vídeo. Hoje nós vamos falar de política, né, Anderson? Boa tarde, boa noite, bom dia para você que acompanha o canal Conversa Fiada. Aquele abraço, meu companheiro Jaime Pedrosa, você que está aí do outro lado acompanhando a nossa Conversa Afiada desta quinta-feira, dia 11 de janeiro, e hoje nosso convidado é um cara bacana e um cara que surpreendeu muita gente aí, né, Jaime? Justamente. Ademar Aureliano de Medeiros, o sorriso. Por isso que eu custei a pronunciar o nome, né, Anderson? Fala, Sorriso, aquele abraço, seja bem-vindo à nossa Conversa Afiada, você agora já como ex-presidente da Câmara, e um prazer ter você aqui, viu? Boa tarde, boa noite, bom dia, meu amigo Anderson, meu amigo Jaime Pedrosa. É um prazer imenso, pode ter certeza de estar presente aqui nesse momento aqui. Gratidão a Deus e as pessoas que me confiaram ser agente político no Legislativo, representando a população. Muito bem. Sorriso, para a gente começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a experiência, né, de presidir o Legislativo pela primeira vez na sua história política, né? Foi bom, foi ruim? Você considera positivo o final desse ano legislativo 2023? Muito bom, Jaime, é uma boa pergunta. É muito gratificante. Eu falo para eles, é ser e estar. Eu estava como presidente do Legislativo e muito gratificante é ser presidente do Legislativo. Muito bom, é gratificante mesmo. Tá bom. A gente pode acompanhar, né, durante todo o ano de 2023 que você levou o Legislativo dentro, né, das regras e, na verdade, não há muita coisa a se fazer, né, Sorriso? Tem ali todo o regimento interno, basta seguir, né? É difícil fazer esse trabalho na presidência? Não, de forma alguma. A gente tem a lei orgânica do município e temos também o regimento interno da Casa do Legislativo, da Câmara. Não tem nada de dificuldades. Às vezes as pessoas acham que tudo na vida é difícil, mas se você não fazer, você não vai ter certeza. Na verdade, eu uso uma frase assim, difícil, fácil, difícil, não vai ter nada difícil, desde que você tenha, né, boa vontade. Fácil também não vai ter nada fácil, porque alguma coisa, se vir fácil, não está muito fácil, está alguma coisa errada. Esse ano que passou, houve alguns momentos em que a relação entre o Executivo e o Legislativo teve um pouquinho, vamos dizer, balanceada, um pouco estremecida, né? E em alguns assuntos, né? Você consegue lembrar alguns, o Sorriso? Por exemplo, eu diria o caso da iluminação de Natal, da UPA, são alguns momentos ali que parece que o Executivo ficou um pouco chateado com os vereadores e você estava na presidência, né? Gostaria que você lembrasse alguns deles e pudesse comentar. Olha, os casos, o Legislativo é para isso mesmo. O Legislativo, quando a gente entrou no Legislativo, somos os representantes da população. E aí o que acontece? Acontece muitas coisas dentro do Legislativo, que lá dentro do Legislativo, o Legislativo tem que ser legislativo. Foram alguns projetos, mas na minha opinião foi tudo tranquilo, tudo com diálogo, e o Legislativo teve sempre, o Poder Legislativo foi o Poder Legislativo, isso é que é importante. Como que foi a reação dos seus colegas quando o prefeito foi na porta da Câmara gravar um vídeo
meio que, vamos dizer a verdade, incitando a população contra, foi no caso da compra da casa de apoio, né? Isso. Como é que vocês, qual foi a reação dos seus colegas àquele vídeo do prefeito feito na porta da Câmara? Olha, aquilo foi um caso atípico, né? Porque o Legislativo, lá tem o regimento interno, enviei para o Executivo no dia 2 de janeiro, como funcionaria o Legislativo no ano de 2023. Foi um ofício, as pautas foram fechadas a partir das 16 horas. Então, o que aconteceu naquela oportunidade foi somente isso. A gente precisava das respostas e o Executivo levou as respostas às 17 horas e 30 minutos e estava fechada a pauta. O projeto está aqui desde 16 de junho, por aí, mês de junho. Foi só isso que aconteceu. Aí o prefeito optou por fazer aquele vídeo. Estava fazendo o vídeo para mostrar para a população que às vezes a Câmara estaria fazendo alguma coisa errada e não era por aí. A gente estava seguindo as normas do regimento interno da Câmara, do município. E o prefeito fez o vídeo para mostrar que às vezes a Câmara estaria contra. Na verdade, a Câmara não é contra nada. O que não pode é deitar em cima desse projeto, né, e não deliberar sobre ele. A Câmara Municipal de Arcos, o objetivo é a população, é o coletivo, não o individual. Tudo bem. Essa questão que você falou aí de se ater ao regimento, né, é uma questão muito importante, né, Sorriso? Porque a gente sabe que tem sempre o jeitinho brasileiro. Nesse caso, não. Vocês estão levando a sério, ou levaram a sério o regimento interno e as normas precisam ser seguidos e a Prefeitura Executiva está ciente disso. Então, foi comunicado. Sim, perfeitamente. Voltando lá no mesmo assunto, no dia 2 de janeiro foi enviado ao Executivo como funcionaria a Câmara Municipal no ano de 2023. E dentro desse ofício está que o presidente fecharia as pautas às 16 horas. Talvez eu fechei algumas mais tarde um pouco, 16h30, mas a partir das 16 foram fechadas as pautas lá no Legislativo. Isso é muito importante. O Legislativo é o representante da cidade, representa a população. Então, os vereadores, quero agradecer os 8 vereadores, são 8 vereadores e uma vereadora, pelo trabalho que foi feito nesse ano passado de 2023. Você falou aí sobre os companheiros, né, da Câmara. Você percebe que durante esse ano você foi bem apoiado por todos eles, as divergências foram todas ali sanadas, mas todas com o objetivo de manter a mesa da presidência dentro da normalidade, da tranquilidade? Sim, tudo tranquilo. O objetivo era esse. A Câmara, a instituição Câmara, eu falei sempre para eles quando eu tomei posse como presidente da casa no ano passado. Primeiro objetivo, instituição. Eu sou um representante, eu sou um representante do Legislativo e no ano passado estava representando o Poder Legislativo. Então o Poder Legislativo tinha seu representante e foi seguida as normas e as regras. Dessa relação que o Jaime disse entre vocês e o Executivo, qual o momento que você acha que foi o que o Jaime disse ali do extremecismo, mas nós não aprofundamos muito nesse assunto. Foi esse momento do vídeo ou você fala, não, eu tenho um outro que abalou mais? Teve o negócio do Natal, né, da iluminação de Natal, que depois acabou acontecendo, sem os 500 mil a iluminação acabou acontecendo, né, Jaime? E qual o momento que você acha que foi o mais difícil entre Legislativo e Executivo no ano passado? Não houve nenhum momento difícil, porque o Legislativo teve a sua opinião própria. O Legislativo legislou para a comunidade, ou seja, para a população marcoense, o que era melhor para a população marcoense. Então, na minha visão, não teve nada nesse sentido. A gente legislou em prol da comunidade da nossa população marcoense. Muito bem. Assuntos como o chacreamento e a UPA 24 horas também foram pontos fortes, né, nesse ano.
O chacreamento ainda está em discussão? Como que está a situação dele, o Sorriso? Olha, Jaime, o chacreamento foi aprovado lá na Casa do Legislativo por 7 votos favoráveis e 2 votos contrários. Eu fui um dos votos contrários, porque eu achei que o projeto poderia ser melhorado. Então, foi somente isso que aconteceu quanto ao chacreamento. Na minha visão, na minha concepção, o parecer jurídico não era conclusivo e aí eu optei por votar contra. Mas você sabe que na semana que passou eu entrevistei o promotor, doutor Rafael, e ele me disse que ele é contra o chacreamento e ele vai trabalhar contra o chacreamento na justiça. O Ministério Público ele se posicionou contra, né? E então eu vou questionar esses chacreamentos na justiça. O Legislativo tem noção disso? Que a promotoria não concorda com ele? Você disse que o parecer não foi bem favorável. Sim, não, inclusive a gente teve uma reunião no Ministério Público, eu como presidente da Câmara e mais 3 vereadores e mais o jurídico da prefeitura e mais o prefeito, e lá eu expus a minha opinião, porque eu sou um representante da nossa população, da nossa querida Arcos, então lá naquele momento a minha posição seria que teria que melhorar o projeto. Então, a princípio, você foi contrário. Sim, fui contrário. Ele votou contra. E votei contra. contra até no final. Foram 7 votos favoráveis e 2 votos contrários. O parecer do jurídico da Câmara foi... Você falou que ele não foi muito favorável, mas ele foi favorável ou não? Não conclusivo. Não conclusivo. Então, o não conclusivo ficou a dúvida. Para mim, fica a dúvida. Eu entendo que fica a dúvida. Agora, não é você que vai responder isso, não estou pedindo para você responder, claro. Um comentário meu, né, porque fica ruim até para você. Mas eu entendo que 7 vereadores votarem a favor de um projeto que não foi conclusivo pela própria advocacia da Câmara e sabendo ainda que o Ministério Público também não é favorável, é um risco, né? Você votou contra, tem aí, né, a sua justificativa. Você e quem mais? Qual foi o outro voto contra? Vereador Carlos. Carlinho Enfermeiro. Ok, então registre-se isso, né? Pelo que nós estamos conversando aqui, tem que registrar que o Ademar Sorriso e o vereador Carlinhos foram, digamos que eles foram no que estava escrito lá, não conclusivo. Então, se é não conclusivo, como é que nós vamos, né, votar numa coisa? É isso. Eu ia fazer essa pergunta antes de você comentar. Se está escrito no relatório não conclusivo, no parecer, como é que votou a favor? É uma boa pergunta para a gente perguntar. Não é não conclusivo, ele só não foi conclusivo, é diferente. Pois é, mas para mim é a mesma coisa. Ele não foi favorável. Não foi conclusivo. Então é uma boa pergunta para a gente fazer para os vereadores. Para os vereadores que votaram a favor. Sim, perfeitamente. É isso mesmo. Bom, o Sorriso, com relação à UPA 24 horas, como que está a situação? Porque o projeto teve lá, aí depois a prefeitura parece que teve problema com o Ministério Público lá no local. Esse projeto está em trâmite ou não está em trâmite atualmente? O projeto já foi aprovado na Câmara e o Ministério Público judicializou esse projeto. Então está em júdice. O Ministério Público judicializou esse projeto. Muito bem. Interessante. Porque a prefeitura está anunciando aí que vai fazer, que já tem até a verba, né? Mas, então, é uma boa informação, que a gente não tinha essa informação, que o projeto está em júdice. Sorriso, quais as principais ações que você destaca no ano de 2023 da Câmara de Vereadores sob a sua batuta? Olha, se você não me perguntasse, eu iria falar do mesmo jeito. Gente iria falar do mesmo jeito, mas a pergunta tem a parte boa também. Foi muito boa. Não é só parte, não, de qualquer forma, sempre que eu friso lá na Câmara... Meu querido amigo Sorriso, sou amigo do Sorriso desde criancinha, né? assim. Eu não posso falar que desde pequeno, que é pequeno eu sou até hoje, né? Mas olha lá, o nome é Conversa Afiada, então a gente tem que dar umas cutucadas, né, Jaime? Mas o Sorriso sai bem, ele é gente Agora fina. fique à vontade para falar das suas ações que foram feitas sobre a sua presidência. Olha, a gente, no ano passado, no ano de 2023, como presidente, a gente, auxiliar de limpeza
lá da Câmara, a gente insalubridade para elas, as servidoras da limpeza. Foi uma das coisas boas que a gente criou na Câmara, insalubridade para as servidoras da Câmara. E dentre algumas coisas, a TI de informática, a gente solicitou o executivo enviou para a Câmara Municipal de Arcos a TI de informática, que é técnica em informática. Foi uma grande conquista para a Câmara, e dentre elas a gente conquistou a votação eletrônica, SAPL e portal modelo. Este era um sonho que eu tinha quando me candidatei à presidência da casa no ano anterior e fui o presidente. Era um dos sonhos que acabei realizando com as graças de Deus, a votação eletrônica, porque vai ficar muito legal essa SAPL, vai economia no site, economia também lá mais na frente com os papéis, vai ser digitalizado. A ideia, os projetos não ser em papéis, sim, vai ser uma economia muito grande para a Câmara. E essas são as principais conquistas. Para os auxiliares de serviços de limpeza, conseguimos o plano de saúde para os servidores da Câmara. Isso era um sonho do Sorriso, se um dia fosse vereador, e ainda mais ser o presidente da Câmara, esses projetos SAPL, portal modelo, e com o termo de cooperação com o Senado. Foi uma parceria que a Câmara Municipal fez com o Senado, esse termo de cooperação. Legal. Sobre esse SPL ou SAPL? SAPL. Isso provavelmente claro que você não é técnico da área, não vamos aprofundar muito, mas vai trazer toda a movimentação de documento, votação, projetos de lei, tudo que envolve a parte documental, vai passar tudo a ser digital. Sim, SAPL, se você acompanhar as reuniões da Câmara, você vai ver lá na SAPL, tem tudo. Os projetos que estão entrando, os que estão em votação, em primeira votação, e também os que vão ser votados em segunda votação. Isso aí é interessante, viu? Bacana. Acho que é uma evolução, né? Economia, e quando você não usa papel, você está também ajudando o meio ambiente. Sem dúvida nenhuma. Hoje o mundo caminha para isso, né? Tecnologia chegou. Não tem jeito. E o painel eletrônico já foi instalado lá? Já tem o painel eletrônico? Não. A votação já está acontecendo. A votação aconteceu na penúltima reunião e na última reunião, sim. O próximo presidente vai dar continuidade. Painel eletrônico, sim, vai colocar. O próximo presidente, sim, vai colocar. O presidente dessa atual gestão vai sim dar continuidade e colocar o painel eletrônico. Deve ter um investimento um pouco mais alto, né? E demora também até adquirir esse painel. Deve fazer licitação, ter um custo mais... Licitação, sim. Mas pelo menos você sai já deixando o painel eletrônico, a votação eletrônica já acontecendo. Sim. Bacana. Gente, agora tá na hora da agulhada do dia. O jornalista Jaime Pedrosa vai dar uma agulhada. E o recado hoje é para você que vai votar nas eleições em 2024, você que na hora de votar vende o seu voto. Eu queria sim dar esse recado para você. Você que vende o seu voto em troca de um padrão de energia, um saco de cimento, você que vende seu voto a troco de uma garrafa de pinga, uma cerveja ou mesmo até um tapinha nas costas. Pense bem antes de você votar, avalie bem o seu candidato durante esse período eleitoral que começa logo nos próximos meses. Faça uma reflexão, procure saber quem é o seu candidato, o que ele fez e o que ele pretende fazer, qual o plano de trabalho dele dentro da política, porque é muito triste saber que até hoje, em pleno século XXI, as pessoas vendem o seu voto, negociam o seu voto por causa de emprego, por causa de
coisas, né? Por causa de coisas. Ô, meu querido Sorriso, vamos voltar um pouquinho no tempo? Não foi a primeira vez que você foi candidato, não. Você já tinha sido outras vezes ou não? Sim, eu fui candidato no ano de 2000, obtive 76 votos. No ano de 2004, eu brinquei com eles, pessoal, diminuiu meus eleitores. E 67 votos no ano de 2004. Depois voltei Agora. em 2020. Ah, sim. E é isso que eu queria te perguntar. Em 2020 foram mais de 700 votos. 747. Isso. Você esperava essa votação? Olha, eu confesso a você que não. Porque política é uma coisa complicada. Me parece que foi 98 candidatos. Só na nossa coligação tínhamos 56, depois ficou 55. E voto. Vai votar em você por um motivo ou por outro motivo. As pessoas não vão votar não ser simplesmente por votar. Então, eu acho que na minha expectativa seria de 400 a 500 votos. Me surpreendi, sim, graças ao bom Deus, positivamente. Vocês corrigiram um erro histórico, que foi esse negócio de um salário mínimo. Isso é minha opinião. Na minha opinião, isso aí é uma bobagem sem tamanho. Então, vocês corrigiram, né, esse erro histórico, né? Agora aumentou o salário, né? Eu acho que agora está dentro do que, pela responsabilidade que um vereador tem, né? Porque muita gente conversa muita coisa na rede social, mas sem saber, sem estudar, sem saber o que o vereador faz, né? E qual é a responsabilidade do vereador, que é grande, né? Então vocês corrigiram esse erro. 2 perguntas em uma só. Você acredita que lá em 2020, tivemos menos candidatos por causa do salário? E você acredita que esse ano as grandes estrelas da política voltam a ser candidato por causa do salário? Olha, essas duas são boas perguntas. Primeiramente, o número de candidato vai ser o mesmo. Isso é de acordo com os partidos. Cada partido para a próxima, essa eleição, cada partido a gente vão ter 10 candidatos. 7 feminino e 3 masculino, ou vice-versa. 7 masculino e 3 feminino. Então, o percentual vão ser 10 por partido. Então, o número não vai aumentar. O número vai depender do tanto de partido, do número de partidos. E eu acredito que a gente vai ter de 12 a 14 partidos políticos na nosso município. E se for 12, se conseguir todos os candidatos, vão ser 120. Se for 14, vai ser 140. E as estrelas? Essa você não respondeu. Das estrelas, não. Isso aí é tudo normal. Quem vai ser o candidato, quem não vai ser o candidato, vai depender muito das lideranças dos partidos. Porque se você colocar certas pessoas num partido, talvez você não arrume o total para completar. Porque como é uma disputa dentro do próprio partido, se um partido desse tem essas pessoas que você citou, então dificilmente outras pessoas vão compor essa chapa. Entendi, porque por causa da votação que eles teoricamente já têm. Eles levariam vantagem, mas em situação de votação ninguém leva vantagem, todo mundo entra com igualdade de condição. Até porque eleição é igual a mineração, né? Sim. Só depois da apuração. Eu concordo com você, principalmente quem ficou fora da política por 4 anos, né? Então, quem chegou agora, vai chegando agora, que deu uma parada, ficou fora por causa, talvez, do salário, pode até não ser, né? E vai querer voltar, não vai ter aquela votação. E em política nada é garantido. E talvez, eu vou mais longe, ele voltando, é igual você falou, pode ser e pode não ser. Talvez a pessoa não queria, né? Que é um direito dela. Mas que ele vai ser taxado que está voltando porque o salário aumentou, não vai? Correto, perfeitamente. Essa é uma coisa que essas pessoas que já foram candidatos, já foram vereadores e vereadoras, voltando para essa próxima eleição, vai sim acontecer, e sim. As pessoas vão ser questionados, sim. E vou falar mais para você, viu, Sorriso? Para você e para os demais colegas da atual Câmara. Não se preocupem, não fiquem chateados
pensando que fizeram algo errado em votar esse salário, não. Esse foi o maior erro da história da política de Arcos, na minha opinião. O Anderson ainda foi bonzinho. O maior erro da história da política de Arcos, na minha opinião. Haveria que se diminuir um pouquinho o salário, sim, mas não da forma que foi feita para aparecer para gente que nem era da política ganhar vantagem, ganhar dividendos com isso, né? Gente que nunca fez política, nunca trabalhou para política e que fica ganhando em cima disso a troco de ficar denegrindo a imagem do vereador, né? O vereador bem remunerado é diferente, né? Você tem as suas responsabilidades como vereador e precisa ter uma remuneração por isso. Até porque senão você não tem nem condição, às vezes, o cara ganhando R$1.000, ô Sorriso, vamos falar a verdade. É difícil até para comprar um terno, né? Então, a gente tem que ser honesto com as coisas. Falar que o vereador não merece ganhar um salário melhor, merece sim, né? Agora, se o vereador é bom ou ruim, aí é a população que vai eleger ou não. É diferente, né? Então não é diminuindo o salário que você vai escolher os vereadores. Então foi um erro histórico e vocês fizeram certo em corrigir esse erro e parabéns para vocês. Olha, essa questão a gente aconteceu na Câmara, eu estava como presidente, a TV Alterosa vocês devem lembrar que a TV Alterosa esteve na Câmara fazendo uma reportagem a respeito dos subsídios dos vereadores. E eu também fui contrário porque, na minha visão, na minha concepção, o vereador Carlos fez uma emenda que seria de 3.960 e eu votei na emenda. Uhum. A emenda seria, na minha visão, na minha concepção, eu achava que esse seria o número ideal dos valores, né? Razoável. Sim, até porque... O que está muito baixo. Sim, concordo plenamente. O que estava muito baixo. Mas aí, a gente... Fomos votos vencidos por 6-3 e depois sim veio a proposta dos vereadores, dos 6 vereadores, 5.740, 5.740 e votamos contra, eu votei contra os 2 vereadores também, sim, porque a gente achava, na minha opinião, uhum, quem fez esse projeto, do jeito que eles fizeram, eles agiram politicamente. E nós, como agentes políticos, nós devemos agir com a razão, não com a emoção. Porque eu vou fazer o subsídio dos próximos vereadores da legislatura próxima. Se eu não pensar no coletivo, eu vou pensar no individual, ou seja, política e politicagem. A gente não deve fazer as coisas. O bom político, ele tem que ser um bom político, não fazer politicagem e usar essas coisas, porque o que aconteceu foi simplesmente isso. Foi um dos motivos que eu votei contrário por causa disso. A emenda que o vereador fez e 3.960 eu acho que seria ideal, porque repercutiu muito nas redes sociais, o aumento que falou que os vereadores aumentaram. Na verdade, os vereadores não aumentaram, eles é que abaixaram muito o subsídio naquela oportunidade, agindo politicamente e fazendo politicagem, que não era o ideal na minha concepção. Ok, bacana. Não, essa questão aí é o seguinte, não sei se a gente vai conseguir lembrar, né? Mas o Sorriso, talvez, porque ele tem uma memória... Tem uma memória excelente. Excelente. Eles fizeram o negócio e, perna para quem te tem, né? Que foram candidatos? 3 candidatos. Faz Folguinho, o Caim sim, e a Cidinha. Então, você tá bom de memória, cara, jovem. Não tô ruim, não. De todos que votaram o salário de para baixar, 3 só foram candidatos. Tentaram de novo. Isso. O Guinho do Salão, Cidinho Diocélio e o Caim. Uhum. Então, quer dizer, fizeram, porque a gente sabe que o salário ele é para a próxima. Então, vocês que estão aumentando, vamos supor, você já até me confidenciou que não é candidato. Não sou, né? Não vou para reeleição. Isso, então você não vai usufruir. Mesmo que fosse, não ele não vai usufruir. Se ele fosse candidato e ganhasse, ele iria usufruir. Mas não vai. Não vai ser candidato, ou se fosse candidato e não ganhasse a eleição, quem irá usufruir desse aumento é a Câmara que vem, a que vai ser eleita esse ano. Então foi o que eles fizeram. Baixou, mas não quiseram ganhar um salário. Abaixou e tchau.
A gente poderia até aproveitar esse assunto, Sorriso, para falar um pouquinho mais sobre a verba da Câmara. A gente sabe, as pessoas não têm essa noção, quem está assistindo muitas vezes não acompanha a política e não tem essa noção. Existe um percentual que a Prefeitura repassa para a Câmara, se eu não estiver enganado, você pode me corrigir, 4% do valor, né, da arrecadação, do montante do ano, né, repassa para a Câmara no início do período legislativo. Ou, pelo menos, é a previsão, né? Depois acho que vai repassando aos poucos. Não sei se é assim. É isso mesmo? Sim, tem o percentual que passa para a Câmara Municipal. O percentual, o ano passado na Câmara passou 4 milhões e 200. 4 milhões e 200. 4 milhões e 200. O ano todo? O ano todo. O ano todo. Isso. Ok. Esse dinheiro é para custear as despesas da Câmara, do prédio, né, com funcionários e tudo, e para pagar os salários dos vereadores, né, e fazer as despesas. Se tiver que fazer manutenção, tiver que fazer reforma, alguma coisa, fazer. Conforme você disse aí, adquirir um sistema de votação eletrônica, tudo isso entra nesse dinheiro, correto? Sim, perfeitamente. Então tá, beleza. O que acontece no final do ano se você não gastasse, por exemplo, se você não gastou, creio eu, os 4 milhões e 200 e alguma coisa? Sim, não gastei, mas eu acredito que o mandato a gente gastou mais ou menos uns 2 milhões e alguma coisa. Eu não tenho os números, mas a gente gastou mais de 2 milhões, porque a gente tem o quadro de servidores, como a gente deu uma valorizada no nosso mais ou menos por servidor. mês, quanto que a Câmara gasta? Eu não tenho esses números escritos, né? Mas são valores razoáveis. Se for 2 milhões, você falou, deve gastar em torno de 200 mil? 100 e pouco, 180, por aí. Essas despesas, eu não tenho elas corretas, então a informação... Mas enfim, provavelmente você vai devolver quase 2 milhões no final, né? Nós estamos em janeiro, então... 1 milhão e alguma coisa. Faz a devolução. Ok. Esse dinheiro, o vereador não tem a prerrogativa de definir para onde ele vai. Ele pode até conversar com o prefeito, pedir, indicar... né? Mas a gente sabe que se o prefeito não quiser atender, ele não é obrigado, né? É isso mesmo? Isso eu já posso até adiantar. A devolução já foi sugerida pelo ex-presidente e os demais colegas vereadores para passar essa devolução que a gente devolveu para a área de saúde, Santa Casa, e a área de saúde também, a reforma do asilo Lar Pousada dos Bertos, mas uma prerrogativa do executivo atender ou não. Então ele define se vai atender ou não. Se vai atender ou não, certo. Aí depende muito da relação boa da Câmara, né, com o Legislativo, depende da boa vontade dele, ou depende dele falar, não, eu tenho outra coisa para fazer com esse dinheiro. Perfeitamente. Né? Porque as pessoas não entendem isso, Sorriso. Acha que se economizar vai ajudar lá no Hospital de Otorrino, vai ajudar no remedinho da Fumusa, vai ajudar não sei o que aqui, na limpeza de rua. E às vezes não é bem assim. Por quê? No início do ano, o Legislativo já define aonde ele vai gastar e quanto vai gastar. Para a saúde, para a educação, né? Para a segurança pública, para a limpeza, enfim. Né? Já tem tudo isso na LDO. Sim, a gente pegou... nós temos lá a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e temos a LOA, Lei Orçamentária Anual, votado, sim, Então já está tudo definido para onde que vai o dinheiro. E temos também a verba de suplementação que vai para a Câmara para ser pautado. Para ser avaliada e votada. Sim. Muito bem. De Santa Casa, eu acho que a gente tem que fazer um programa só para isso. Se eu der a minha opinião uma hora ou mais. Não. Se eu der a minha opinião aqui agora sobre Santa Casa, aí nós vamos ficar até amanhã de madrugada. Mas, enfim, vamos então na política. 2024 é o ano da política. Você pode nos dar opinião, porque você já disse que não vai ser candidato, né? Então, digamos que sua opinião ela é neutra, né? Mesmo você ainda estando vereador, né? Hoje, porque amanhã pode surgir, e nós temos até abril, né? Isso. Que tem a janela fecha em abril, janela, né? sim. Fecha em abril.
Então, o que acontece? Hoje nós temos 4 nomes que esses 4 se lançaram, né? Ou Hoje, pelo menos estão aí nas enquetes, né? Isso. Rede social e tudo. O atual prefeito baiano, Dr. Wellington Roque, que já foi vice do baiano, né? O Otávio Miranda e o Robinho, né? Funcionário público, Isso. o Robinho. Você vê favoritismo do atual prefeito por já ter tido 3 mandatos, por estar na prefeitura, ter a máquina na mão, ou você acha que esse é um ponto até negativo, de já ter um desgaste de 3 mandatos? Eu queria a sua opinião, né? Porque nas enquetes nós tivemos várias o ano passado, o Dr. Wellington começou na frente, mas nas últimas agora de dezembro, né, o atual prefeito baiano já passou à frente do Dr. Wellington de novo. Mas isso é enquete de Facebook, não é pesquisa, não tem nada Deixa científico. isso claro. Vamos aproveitar, antes de você falar, vamos aproveitar para a gente explicar isso, né? As enquetes de internet, elas não são consideradas pesquisa, né? E, ademais, eu, Jaime Pedrosa, não sou muito adepto à pesquisa, não. Eu acho que pesquisa ainda é furada ainda. Mas, enfim, a pesquisa bem feita, com embasamento científico, feito por uma empresa de nome, né, sério e tudo, ainda dá para você ter uma noção do que vai acontecer no dia da eleição. Agora, enquete do Facebook é apenas uma tomada daquele grupo ali, né? Tomar-se a opinião daquele grupo e mais. Muita gente acessa a rede social e não dá opinião, não participa de enquete. Então, você está pegando uma amostra da população que não é uma amostra que é o representativo correto. E ultimamente, Mas é um bom indicativo, né? É uma ferramenta boa que hoje existe. Que te dá uma noção pra gente estar fazendo o que nós estamos fazendo aqui agora. Para movimentar. Né? Para movimentar. Mas, então não tô falando que é errado, não. Sim. Antes que os mimimi aí, tá falando mal da pesquisa do Facebook, sei o quê. Não tô falando mal, não. Tô explicando qual que é a diferença, porque muita gente não sabe. E mesmo assim, Jaime, as próprias pesquisas que é cientificamente, né, que tem os dados, tem tudo, elas têm errado muito também. É só você lembrar aqui a primeira eleição do Zema. Ele era 3º colocado em todas as pesquisas, ele nunca passou em primeiro. E na hora que abriu as urnas, o Zema ganhou a eleição. Né? Então, assim, a Dilma, candidata ao Senado em Minas Gerais, né, ela estava, me parece, na liderança. Na hora que abriu as urnas, ganhou o Carlos Viana e o Pacheco. Acho que foi o Pacheco, foi, né? Rodrigo Pacheco. Então, nem as pesquisas estão dando para confiar mais, né? Mas a pergunta é aquela. Você acha que o atual prefeito entra com uma vantagenzinha por estar no cargo, ou esses 3 mandatos desgastam um pouco? Olha, isso é uma boa pergunta. Política é tudo momento, é tudo. A gente vai ver o que vai estar acontecendo. Você vai falar que eu estou igual o bagre ensaboado, que eu vou estar escorregando da pergunta. Não é bem. Não, antes de você me perguntar, eu já vou te falar. O Jaime foi muito bem numa fala dele aí, que política é política. Tudo muda de cenário, de momento em momento, de mês em mês, como estamos no começo do ano. Então, vamos ter uma noção quando acontecer as convenções. Esses 4 nomes que você citou são suposições. Vai que algum não vai ser candidato. Então, são tudo suposição do momento. Na minha opinião, acho que não existe favoritismo em política, existe o concreto na votação. Essa pesquisa ela não é válida cientificamente, mas tem uma noção muito boa essa pesquisa. Sim, com certeza. Esse quadro, né, a partir do momento que as convenções acontecerem, aí sim que vão começar a trabalhar definitivamente, e aí podem até surgir outros candidatos, né? Você acredita que pode surgir, além desses 4, mais algum?
Olha, eu espero que sim, né? Porque esse é o objetivo do Sorriso como agente político, estar na política, para provar que nem todo político é isso, que anda falando de políticos, temos bons políticos, então a estratégia da política é essa, do Sorriso, é provar que nem todo mundo é o que andam falando de políticos por aí. Então, eu espero que apareça sim outros nomes, sim, na minha opinião. Sorriso, te agradecer pela sua presença aqui no nosso podcast e te parabenizar, porque realmente você fez um trabalho muito bacana. Demais, né? da conta. Você surpreendeu muita gente, né? Depois nós vamos trazer o Sorriso, gente. Hoje é como político. Depois nós vamos trazer o Sorriso aqui para falar do que ele faz no social. O trabalho social do Sorriso é fantástico e não é de agora. É diferente, né, da política. Isso. É o que talvez proporcionou ele a ser eleito, né? Mas você, independente de política, eu tenho certeza que o dia que terminar o mandato, você vai continuar com o seu trabalho social, a mesma coisa, né, Sorriso? Sim, perfeitamente. Isso é um dos objetivos do Sorriso, é sempre fazer o bem e sem olhar quem. Obrigado pelos elogios, e o mais gratificante nessa caminhada como vereador é escutar as palavras que eu escutei ao longo desses anos. Estamos entrando no 4º ano como vereador, então muito gratificante o que eu escuto na cidade, na zona rural de Arcos, porque é difícil, são palavras que valem mais do que financeiramente, são pessoas simples. E olha, Sorriso, você não vai agora ser candidato? Eu falei, não, eu não vou para a reeleição. Ah, mas agora que melhorou, o meu objetivo não era esse, o meu objetivo era, sim, ser vereador para trabalhar para o coletivo, não para o individual. Então, tudo que o Sorriso está fazendo na Câmara Municipal de Arcos é isso, em prol do coletivo, não é em benefício próprio, nem de A, nem de B e nem de C. Mas tem um detalhe, você não atentou para isso, ele está dizendo que não é candidato a vereador. Opa! Então, não. Aí você deixou. Pedro, você ainda não. Você não atentou para isso. Ele está dizendo, afirmando que não é candidato a reeleição. A reeleição. Não, mas. Pode ser candidato a uma eleição. Não. Até porque eu não vou ser candidato. Eu falei isso. Na política, gente, nunca diga não. Na verdade, não. O que eu tenho escutado muito e muito gratificante quando você vê. Inclusive, tivemos uma enquete de vereador também, nós lá do Legislativo, e são comentários naquela enquete que deixa a gente emocionado. São pessoas que realmente não me conhecem, não votou no Sorriso e reconheceu o trabalho. Isso é muito gratificante quando você vê a pessoa colocando em uma enquete daquela, ressaltando que o Sorriso não é candidato à reeleição e nem a um cargo político na próxima legislatura e muito menos no executivo, porque isso é uma definição do Adhemar Sorriso, porque esse é o objetivo, está cumprindo a missão que Deus me confiou, é mostrar que nem todo mundo é o que andam falando por aí, mas enfim, isso é muito gratificante. As palavras que vem ouvindo vale mais do que milhões e milhões de dinheiro. E às vezes as pessoas ficam questionando, mas por que você não vai? Agora que vai melhorar? Eu falei, não, esse não era o objetivo. Eu só fui candidato porque realmente era um salário baixo, que foi o salário que foi estipulado, senão não seria candidato. Porque eu friso muito para o pessoal, a única coisa que não vão falar mal de mim, que eu fui por financeiro. Então é a única coisa que não vão falar. Você não me fez essa pergunta, mas é muito gratificante ser vereador. Às vezes eu fui questionado, mas se você está gostando, por que você não vai para a reeleição? É porque eu acho que tem que dar oportunidade para outras pessoas. Como está sendo bom para mim? Por que você não está gostando? Estou adorando. E ser vereador é uma das coisas melhores que aconteceu em minha vida. E ser presidente da Câmara, então, eu falei mas você não foi para a reeleição? Eu falei olha, como eu fui o presidente da Câmara, eu acho que outra pessoa deve ser assim. A vida é cheia de oportunidades. Às vezes, a gente tira a oportunidade de outra pessoa e isso não é importante para mim. Para o meu dia a dia cotidiano, ter status. Às vezes fala assim, o Sorriso quer ter status, quer
ter isso, quer ter aquilo. Não, o Sorriso é uma pessoa simples e vai ser assim até o seu último dia aqui na Terra, cumprindo a sua missão. Muito gratificante ser vereador, mais ainda ser presidente da Câmara, ser liderança na comunidade, de suma importância, muito gratificante. Bacana demais, gostei muito da sua fala, viu? Parabéns, Sorriso. Obrigado. Parabéns pela sua reflexão. Bom, nós já vamos caminhando para o final, né, Anderson? Eu queria agradecer você que nos assistiu até agora. Lembrando que não deixe de se inscrever no canal, o canal @Conversa Afiada Oficial. Vá lá, se inscreva, ative as notificações para toda vez que a gente postar um vídeo. Toda quinta-feira a gente vai estar colocando uma nova entrevista, um novo convidado no Conversa Fiada. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. E lembrando que aos domingos, às 11 da manhã, a gente vai estar reprisando em áudio, né? Através da Rádio Vertical FM. Então você talvez não pôde, por um motivo ou outro, assistir, né, no canal. Pode ligar o radinho, que aos domingos, 11 da manhã, a gente está lá na Rádio Vertical reprisando a entrevista com o convidado da quinta-feira. Agradecer mais uma vez o Renato e todo o pessoal do Portal Arcos por essa parceria, né, que o Portal Arcos está nos proporcionando. Tchau, gente!